Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor, Tu és o nosso pastor, o nosso Redentor. Tu és a luz que brilha e ilumina as nossas vidas e cada passo que nós damos. Pai querido, amado Senhor, que os nossos corações estejam inclinados para Ti, os nossos olhos voltados para Ti, nossos ouvidos atentos e sedentos pela Tua palavra. Convidamos o Senhor a tomar o lugar de primazia neste devocional e a vir com toda a autoridade, poder, majestade e liberdade que nós a Ti damos, ministrar em nós profundamente. Que este devocional venha mexer no mais profundo de nossos secretos, revirar ali e sacudir o que não presta. Que o Espírito Santo de Deus, com os anjos do Senhor, estejam acampados dentro e ao redor do nosso lar e venham retirar toda a raiz podre, maliciosa, que não presta, toda inverdade, mentira, cai agora por terra em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. E eu clamo o nome de Jesus em nossas vidas, sobre nossas vidas e sobre os nossos devocionais. Senhor, ministra em nós. Ministra na nossa vida, em cada área. Nos traga o discernimento. Nos unja com a Tua unção, para a honra e glória do Teu nome, com clareza, traga a sabedoria e o conhecimento para nós, e enche-nos de Ti, para a honra e glória do Teu nome, Pai Celestial. Amém e amém. Vamos lá? Olha, o nosso devocional de hoje fala sobre sonhos, sobre silêncio, fala sobre tudo que Deus quiser falar conosco, amém? Creia e veja o impossível acontecer. Oh glória, aleluia! Eu estava falando com uma amiga minha que está passando por uma luta, que Deus é fiel na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ela me pediu oração e eu oro, apresento ao Senhor, mas só, sabe aquelas causas que só o Senhor. A gente olha assim e fala, só Deus, só a mão de Deus. Pois é, mas os planos de Deus são perfeitos, os sonhos deles são maravilhosos, maiores e melhores do que imaginamos, como diz na palavra dele. Vamos ler? Começaremos por Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que o Senhor nos diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? E pulamos aqui para Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. E vejamos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Com isso dito, o Senhor nos diz que, enquanto eu estava falando com ela, o Espírito Santo de Deus ministrou em minha vida e me lembrou: os sonhos de Deus são maiores que os seus. Sim, os sonhos e planos de Deus são maiores e mais elevados do que os nossos. Nós acabamos de ler. Então o Espírito Santo trouxe à minha mente aquele louvor que diz assim: Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. E Ele só faz o melhor pelos seus. Oh, aleluia, glória a Deus. E sim, depois de orações, de jejum, os planos de Deus começaram a se cumprir na vida da minha amiga. E hoje ela me deu uma notícia que eu estou radiante, saltitante, alegre, contente. Creio que vocês já perceberam isso. Porque o Senhor virou a mesa de um jeito extraordinário, sobrenatural, e que nós olhamos e vimos: é a mão de Deus. É a mão de Deus. Louvado seja ao nosso Deus. E voltamos aqui para o nosso devocional. Quero lembrar a vocês que Deus não mudou não, tá? Ele ainda é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que curou cegos, surdos, coxos, que ressuscitou mortos. Não foi só Lázaro não, tá? Nós nos lembramos ontem da filha de Jairo. E que está o quê? Batendo onde? Na sua e na minha porta. Para quê? Para entrar e cear conosco. Por quê? Porque Ele quer trazer os sonhos maravilhosos dEle para as nossas vidas. Ele quer cumprir. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O Senhor, Ele sempre nos diz, Ele está sempre me lembrando este versículo: faça a sua parte, porque o impossível é para comigo. Então, devemos fazer a nossa parte, porque o impossível é para com Deus Pai. Aleluia. Vamos lá? Nosso devocional de hoje diz para que lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, venhamos meditar neste versículo hoje. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Um dos profetas do Senhor, né? Foi Jeremias, que nós acabamos de ler. Isaías, que nós acabamos de ler. Oh, glória! Palavra-chave: fé, confiança, segurança, direção, obediência, vitória, escuta, profecia, promessa, milagres. Aleluia! Fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Há momentos na caminhada cristã em que tudo parece estar contra nós. Até o silêncio, né? Montanhas intransponíveis surgem.
Foi o que aconteceu na vida da minha amiga. Ela dava por tudo perdido. Ela não via saída. E sinceramente, eu por vezes cheguei a pensar: Senhor, está tudo perdido? E o Espírito Santo sempre me trouxe à memória. E me lembrou que Deus não muda. Ele é o mesmo Deus. Os inimigos se multiplicam. E as forças parecem se esgotar. Foi exatamente essa situação vivida por Josafá e o povo de Judá. Diante de uma multidão inimiga, ele poderia ter se rendido ao medo, mas ele escolheu clamar ao Senhor e buscar orientação divina. A resposta veio: não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa peleja não é nossa. Tem pelejas que nós precisamos pelejar, que é qual parte? É aquela onde que Deus diz: faça a sua parte. O impossível deixa comigo. Minha amiga fez o quê? Ela começou a orar. Orava. Não pense vocês que ela não tropeçou, não. Tropeçou. Ela já estava até assim, sabe, o Senhor, esmorecida. E o Senhor chegou e fez a obra. Aleluia. Para a honra e glória do nome desse Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 20 nos apresenta um princípio poderoso. Crer em Deus é o que nos dá segurança. E crer em sua palavra revelada traz prosperidade. E o que diz a palavra revelada? A palavra revelada nos disse no início que nós iniciamos que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E no tempo certo Ele cumpre cada um deles. E que nós, o quê? Devemos fazer a nossa parte, porque o Senhor cuida da parte do impossível. E que nós devemos o quê? Abrir as portas com o quê? Com as chaves que Deus nos deu. Né? E como podemos estar fazendo isso? Leiam aqui. Jeremias capítulo 29, aí o versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pronto. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se vocês viram o versículo, porque eu coloquei aqui, nem sei se vi o versículo. Mas eu vou voltar lá, caso vocês não tenham visto, para vocês verem. Depois eu vejo se vocês viram no vídeo. Aqui. E como é que nós vamos obter uma dessas chaves aí para buscar a Deus? Ó. Então me invocareis, orando. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Essa é uma das chaves que Deus nos deu. Vamos lá para outra? Vejam, aqui nós temos outra chave. Muitas vezes buscamos estabilidades em situações, recursos ou pessoas, mas a verdadeira segurança está em confiar no Senhor. E mais, Ele levanta vozes proféticas para nos guiar no caminho da vitória. Josafá encorajou o povo a crer e eles obedeceram. E então, cantando, olha aí, olha, mais uma das chaves que Deus nos deu para o quê?
para buscarmos a Deus e os nossos sonhos perante Ele. Então, cantando louvores, viram Deus agir poderosamente. Nos dias de hoje, continuamos sendo desafiados a crer, mesmo quando os olhos não veem solução. Somos chamados a confiar em Deus e a ouvir aqueles que Ele levanta para nos edificar e direcionar. Quando obedecemos com fé, abrimos caminho para o impossível acontecer. Abrimos as portas com as chaves que Deus nos deu. E eu vou sempre bater nessa tecla. Por quê? Porque é verdade. Uma aplicação na prática. Em vez de alimentar o medo, olha lá, alimente sua fé. Faça hoje um exercício. Olha só como é que vocês podem alimentar a fé. Vejam. Aqui, Quando a esperança parece ter ido embora, precisamos parar e sim, olhar para trás. Comentei isso aqui com vocês, num outro devocional. Quantas vezes o Senhor já nos livrou, nos sustentou e nos confortou. A memória da fidelidade de Deus é o combustível para uma esperança renovada e para aumentar a nossa fé. Fale com sua alma, repreenda o medo com a autoridade que Deus nos deu. Declare: o Senhor tem sido bom para mim e os sonhos dele irão se cumprir na minha vida. Então, faça hoje um exercício de confiança. Entregue a Deus aquela área da sua vida que tem tirado sua paz. Reflita. Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Você tem ouvido que Deus está batendo na sua porta? E Ele está te dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Você está ouvindo? Está ouvindo a palavra de Deus? O que Ele está te dizendo? A palavra de Deus e aqueles que têm levantado para te orientar. Honre os profetas e líderes espirituais que Deus colocou em sua vida. Cante louvores mesmo em meio às lutas. Olha, isso é um segredo muito incrível que Deus nos deu, nos revelou, que é cantar louvores em meio às lutas. A alegria do Senhor invade. A tristeza bate em retirada, porque a palavra do Senhor diz que na tristeza a alegria, ela tem que bater em retirada perante a alegria do Senhor. A alegria, como nós podemos obter isso se a gente está tão triste, muitas das vezes com dor? Vamos cantar. Vamos cantar o hino da vitória. Amém? O louvor antecede a vitória. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre santo. Vamos cantar em nome de Jesus e para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Dica do dia: antes de agir, qualquer coisa que vocês forem fazer,
Pare para ouvir. Porque Deus fala. Sim, Ele fala, Ele nos orienta, Ele confirma. Não tome nenhuma decisão baseada no medo. Não tome nenhuma decisão baseada na angústia, no ímpeto da ânsia, daquele ímpeto de que eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que assim. Não, calma aí. Respira fundo. Senhor, eu preciso fazer tal coisa no dia de hoje. Eu te convido a vir comigo. Agora, se não é para que eu vá, não me deixe sair, porque sem tua presença eu não quero ir e nem me atrevo a ir. Estaremos fazendo o que com isso? Glorificando, exaltando, engrandecendo, chamando a presença do Senhor e minha nossa, colocando Deus no lugar de primazia que Ele merece em nossas vidas. Então, decida com base na fé. Vamos orar? Mas antes de orar, eu quero lembrar a vocês algo muito importante que Deus tocou no meu coração na semana passada e eu tenho perguntado ao Senhor: quando falarei sobre isto que o Senhor me entregou? E o Senhor tem dito: calma, ainda não é hora. Ainda não é o momento, mas eu vou tocar no assunto, porque sei que esta semana o Senhor já iniciou este assunto, que é os sonhos. Tá? Eu quero muito que vocês parem para analisar e para pensar no devocional de ontem, no devocional de hoje, porque o Senhor está falando, Ele está trazendo à nossa memória e à nossa vida um novo tempo. Um tempo extraordinário e sobrenatural para que venhamos estar vivendo com Ele. Que tempo é esse? É o tempo das portas abertas. O tempo dos sonhos do Senhor em nossas vidas. Você tem a posse das chaves que você pode ligar as bênçãos do Senhor aqui nesta terra e ligá-las no céu. Você tem feito isso? Se não, faça. Como vocês vão fazer isso? Nós lemos ali agora há pouco e vocês podem o quê? Profetizar sobre o vale de ossos secos e com detalhes sobre tudo o que vocês querem receber de Deus. Falem sem medo, falem com ousadia, não precisam ter medo. Eu tenho um receio de falar sobre isso, assim, assim. Não tenham, porque esse receio quem colocou em você foi o inimigo, porque ele não quer que você sonhe alto, mas Deus quer, porque Ele está batendo na sua porta. Está te ensinando, sonha alto. Se não é da vontade de Deus, não se preocupe, Ele vai tirar isso aí de você. Enquanto você não sabe se é da vontade de Deus, começa, minha querida, a sonhar alto, mais alto que você puder. E começa a profetizar sobre esses sonhos, sobre a sua casa, sobre sua vida, de forma ousada. De forma que Deus te deu autoridade. Começa a ver os sonhos concretos na sua frente. Mesmo que você não esteja vendo nada. Efatá. Efatá. Sobre a sua vida. Sabe o que significa efatá? Significa abra-te. Efatá. Está aberto as portas sobre sua vida. Tome posse dessas chaves. Levante-se com ousadia. Ministre sobre seu lar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Por mais que você veja um prato quebrado, lascado, uma coisa trincada, uma xícara rachada,
tá faltando ali alguma coisa na sua despensa. Tá fora do lugar ali. Você não queria que tivesse ali, mas está ali. Não interessa. Profetiza. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na minha casa, no meu lar, na minha vida, na minha família. Profetiza. Eu terei o melhor de Deus na minha vida. Porque Deus quer que você sonhe alto. E Ele está nos ensinando a sonhar alto, a crer nas promessas dEle para nossas vidas, no impossível que Ele tem para fazer em nós. Lembrem-se, a nossa parte é crer, confiar e profetizar. Se tiver que ir atrás de buscar médico, fazer exame, fazer assim, tomar remédio, vamos fazer. Por quê? Porque a parte do impossível é de Deus. Nós vamos cuidar da que nós podemos fazer. O impossível é com Ele. E Ele tem os maiores, melhores planos preparados para nós. Ele já nos disse hoje e tem nos dito todos os dias. E Ele está batendo na sua porta hoje. Vamos abri-la? Que porta é essa que Ele está batendo? Na porta dos seus sonhos. Hoje Ele está batendo na porta dos seus sonhos, seus planos, seus projetos. Comece a sonhar. Não sabe por onde pôr em prática? Não tem problema. Sonha. Tem um louvor que diz assim: Ele me disse, sonha mesmo e lança fora esse medo. Você precisa confiar. Então, tá esperando o quê? Porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E nós vamos passar essa semana sendo ministrada por esse Deus perfeito, maravilhoso, que pode fazer impossíveis acontecer, que não mudou, que é imutável, que é o mesmo Deus e que está nos chamando para abrirmos as portas para que Ele entre, ceie conosco, para que Ele venha modificar os nossos pensamentos, porque precisamos. Porque os sonhos que Ele tem para nós são maiores e melhores. Nós precisamos crer, confiar, esperar, mas profetizar. E Ele ainda não nos entregou porque temos que ser preparadas para isso. E Ele está batendo na nossa porta. O tempo dele está chegando sobre nossas vidas. O extraordinário, Ele está batendo. Vamos abrir? Com ousadia. Quero que vocês que ouviram este devocional e que me conhecem e tenham o meu contato amanhã, me digam a oração ousada que vocês fizeram. Não precisem me contar com detalhes não, mas eu gostaria de ouvir. Eu fiz uma oração ousada. Não precisa me dizer, eu orei uma oração ousada assim, assim, assim. Não precisa. Eu quero apenas saber, vocês fizeram uma oração ousada? Façam o mais rápido possível, porque Deus está batendo. Ele está chamando. Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Oremos então. Orem comigo. Senhor, hoje eu decido confiar em Ti de todo o meu coração. Ainda que o cenário ao meu redor pareça ameaçador, eu escolho crer que Tu estás no controle. Ensina-me a ouvir,
a tua voz e a obedecer a tua direção. Fortalece minha fé para que eu permaneça firme mesmo diante das batalhas. Que eu valorize e respeite as vozes proféticas que o Senhor tem usado para me guiar. Assim como Josafá, quero caminhar com louvor nos lábios, crendo que a vitória já está garantida em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã. Façam as orações ousadas de vocês. Apresentem a Deus o que está tirando a sua paz e descanse no Deus que tudo pode. Amém e amém.